Olá, bom dia, aqui é Márcio Gonçalves, começando mais um Café da Manhã com gestão da Cria Valor, tudo bem? Bom, hoje a nossa principal pauta vai ser falar sobre a situação atual, né? A importância de entender a situação atual, a sua realidade, né? Então, a pergunta clássica aí, bom dia pessoal, chegando já cedo aí, vocês dominam a situação atual do negócio de vocês? Como é que está a saúde financeira, como é que estão os processos, como é que está, ainda mais nesse momento de pandemia, como é que está a saúde mental, comportamental das pessoas, né? Então, vamos falar um pouco disso. E aí, dentro desse contexto, a gente estudou aí e trabalha a questão de alternativas, né, de métodos, né, de fazer esse diagnóstico. E a diversidade de formas, né, de metodologias para se fazer esse diagnóstico inicial, de entender a situação, varia porque muitas vezes varia a necessidade, né? Então a gente tem alguns exemplos aí de necessidade, que é entender a situação financeira, pode ser uma dessas necessidades. Outra necessidade pode ser entender as relações societárias, né? Essa questão da situação da relação entre os sócios, as partes envolvidas no negócio, né? Então, por N razões, pode ter mudado, né, a intensidade de interações de parte desse conjunto de pessoas, que está gerando aí um desconforto ou uma necessidade de botar o assunto em pauta novamente. Então, como fazer isso, né? Situações mercadológicas que muitas vezes vão impactar nisso, né? Então, como é que está o meu negócio, né? Como é que está o meu mercado no negócio? E aí vem uma situação de análise de mercado, a gente entender o mercado. Questões tributárias, né? A gente tem falado isso bastante aqui com diversos parceiros da área jurídica para mostrar as questões tributárias e algumas mudanças que vão vir mais cedo ou mais tarde, vão ocorrer para arrumar aí, né, para compensar concessões importantes que o governo fez nessa situação de pandemia. Outra questão, ao fim e ao cabo, a gente percebe também que diagnósticos para entender a realidade organizacional da empresa, do negócio, né? Como é que tá essas questões dos processos internos, das pessoas e das entregas, né? Ou seja, a nossa estrutura organizacional tá inchada, tá enxuta demais, né? Como é que tá isso e o que isso tem impactado nos nossos negócios? A gente tem percebido bastante a necessidade, né, de deixar bem claro, principalmente, né, que foi pauta da nossa última conversa, de organizar a casa, né, definir claramente os papéis, né, de cada pessoa, os cargos, quais são os cargos que a gente tem aqui, que cada cargo entrega para o negócio, né, qual é o papel de cada um dentro dessa estrutura do negócio, e foco em resultado, né, ou seja, essa estrutura, o quanto onera a minha operação e se ela é viável ou não, tá? Outra questão, então, a gente entrando um pouco mais no nossa forma de trabalhar, então a gente perpassa esses principais pontos que a gente citou, né, de identificação, principalmente da situação financeira e quais são os fatores que impactam nessa situação financeira e o que a gente tem que mexer, né? A gente chama de oportunidades de melhoria, né? Onde é que estão as alavancas que a gente tem que mexer para fazer o negócio andar melhor. Então, já entrando aqui em algumas dicas, né, de como identificar essa situação, né? Então, os principais passos aí
a gente chama de macropassos, né? É óbvio que dentro desses passos tem uma série de etapas, né? Mas principalmente entender as receitas, né? As entradas, de onde é que vem o recurso financeiro, né? O faturamento, né? As contas a receber do negócio, né? Então, se a gente está lá no varejo, vem das vendas, né? Vem do cartão de crédito, vem do cheque, vem do crediário, né? Se a gente está falando na indústria, vem a relação com os clientes, né? Com o processo também de venda e de alinhamento dessas vendas com relação à produção. Deixa eu desligar aqui que não... Deixa eu mexer aqui. Então, outra questão importante, então identificar as receitas, a gente já vai ter uma noção de como é que está o negócio. Próximo passo é identificar o comportamento dos gastos, né? O que a gente tem gasto, né? Então as saídas, né? O que a gente paga, quais são os compromissos que a gente tem que honrar, né? Separar gastos em custos e despesas, né? Custo é o que está ligado à atividade fim do negócio, varia conforme variam as vendas, a produção, enfim, e despesas são os nossos gastos que não variam com a produção, né? Então, basicamente, aí, né? Então, gastos e contas a pagar, né? Os compromissos que a gente tem. E aí, tendo as receitas, né? A origem de recursos do nosso negócio, tendo ali o que a gente tem que pagar, né? Nossos compromissos de curto, médio e longo prazo. Isso é importante também separar, né? Porque às vezes o nosso negócio está bonitinho no curto prazo, mas tem uma parcela de um financiamento, de um compromisso lá em dado momento que a gente fez, que escolhemos a nossa operação, e aí de novo a gente tem que pensar em como achar alternativas para isso. E o último ponto que seria, e não menos importante, ponderar isso, né? Ver, ó, receitas menos gastos, eu vou ter um resultado. Como é que está o nosso resultado? É salutar ou não? E aí a gente entra na classificação dos resultados, né? Então a gente tem um resultado vermelho, ou seja, onde tudo que eu faço, os movimentos de receita que eu faço, as minhas interações, a minha proatividade, ela está aquém, ela está abaixo dos meus gastos, e aí meu resultado é vermelho, ele é negativo, eu não consigo honrar 100% dos meus compromissos, né? E aí a gente tem que buscar criar alternativas que criem valor e não destruam valor. Então aí a gente tem várias interações, tanto no arrumar a casa, né, quanto em buscar então, soluções caseiras da porta para dentro, né, da porteira para dentro, ou alternativas da porta para fora, né, e a gente conta com parceiros financeiros, com, enfim, uma série de outras alternativas, né, que a gente já vem retoricamente conversando aqui, mas é importante falar. Tu tem soluções da porta para dentro, que é onde tu tem controle, tu tem autonomia de tomar decisões, e tu tem soluções da porta para fora que vão impactar o teu mercado, né? O outro status, então, tem o status vermelho, que seria a pior situação. E aí a gente tem o status amarelo, que o status amarelo o que é? A gente percebe que em dados momentos o negócio fica verde, ou seja, ele consegue honrar os compromissos, em dado momento ele fica vermelho, né? E aí a gente tem que entender não só o comportamento da receita, como o comportamento dos gastos, e aí a gente começa a falar em sazonalidade, ou seja, a gente tem negócios, principalmente na cadeia produtiva primária e na indústria e no varejo, ou seja, quase tudo tem sazonalidade. Então a indústria de sorvete, de picolé, tem sazonalidade, tem momentos que ele vende mais, tem momentos que ele vende menos, né? A gente tem aí o mercado de serviços, né? A pessoa de reformas aí, entra agora a safra, né? Novembro em diante, o pessoal querendo reformar a casa para receber aí as festas de final de ano. A gente tem também o varejo aí se preparando para as festas de final de ano, enfim, uma série de atividades aí que são sazonais e que isso é bem caracterizado no agronegócio, na cadeia primária, que tem movimentos bem de sazonalidade. Então é importante ter essa visão no caixa para conseguir
e aí é essa grande dica, né? Entender o comportamento do gasto, né? A gente não quer, muitas vezes não tem como mudar essa situação, mas entender o comportamento do gasto e o comportamento das receitas para saber e estar preparado para conseguir enfrentar esses momentos, tá? A gente fala muito também das relações com as pessoas, com as partes, né? Relações com as pessoas. E aí pessoas, a gente trata aqui pessoas jurídicas, né? Outras empresas, fornecedores, parceiros, e as pessoas físicas, né? Os colaboradores, os parceiros de negócio, pessoa física. Elas são, a gente sempre reforça isso, as pessoas são um fator determinante da melhoria contínua dos resultados e da longevidade dos negócios. Então, se a gente não tiver cercado de pessoas comprometidas, né, que entendam qual é o nosso propósito, o que a gente quer entregar, sem dúvida, esse negócio, essa situação, esse diagnóstico da situação atual vai apresentar muito mais oportunidades de melhoria, muito mais problemas a serem resolvidos, né? Então, e aí para fechar, hoje de novo a gente vai tentar ser objetivo e curto. Para fechar, mais uma dica é que muitas vezes, né, a gente faz esse diagnóstico e tira uma radiografia, tira uma foto da situação atual, né? Eu sou filho de médico e tenho esse cacuete de jogar essa nossa conversa para o ambiente da saúde que está tão em voga aí ultimamente. Mas enfim, o que eu quero dizer? Fazer diagnóstico, fazer um check-up da empresa e tirar uma foto não resolve, né? Porque muitas vezes alguns comportamentos não vão estar na foto, eles vão estar no filme, eles vão estar na sequência evolutiva dos anos, na sequência evolutiva dos diagnósticos. Então, tem uma sistemática de acompanhamento dos números, tem um filme, né? Então, como é que eu estou nos últimos 5 anos, como é que eu estou nos últimos 3 anos, né? Como é que eu estou nos últimos meses de uma operação nova, de uma iniciativa nova que a gente tomou. Então é fundamental. Então a dica é essa: não olhem a foto, olhem o filme, né? Criem o filme, né? Como é que estava lá o meu negócio em 2015, em 2016, né? Como é que está o meus, enfim, agora a gente tem 8 meses de pandemia. Como é que estava o meu negócio lá em março desse ano e como é que ele está agora? E nesses 8 meses, o que eu tenho que fazer para conseguir atender lá meus objetivos, minhas metas, para conseguir fechar o ano dentro do que a gente planejou e já pensar 2021 que está aí. Então, pensar 2021 e com base numa situação, no entendimento da situação atual é fundamental, né? Porque senão a gente não sabe onde é que a gente está, a gente não sabe para onde é que a gente vai ir, né? E ter objetivos claros, né, vai tornar, então entender a situação atual ajuda a ver se aquela meta, se aquele objetivo é factível ou não, né? Então, reforçando, façam um diagnóstico, né? Isso pode ser feito de forma caseira, envolvam as pessoas do seu negócio, das áreas respectivas, peçam para elas fazer um overview aí, uma visão geral de como é que está o negócio, o que está bom, o que está ruim, o que precisa ser melhorado, o que depende delas exclusivamente e o que depende do envolvimento de outras áreas para o negócio decolar. E na iminência de uma dificuldade aí com relação à metodologia, né, a direcionadores aí, contem com a Cria Valor, né? Então a gente tem aí desde a parte da educação, né, de treinamentos para transferir conhecimento gerencial e melhorar os resultados dos negócios, até a parte de projetos mais robustos, né? E aí que vão fazer todo esse overview junto à empresa e aí conduzir os negócios para uma ação, né, de criação de valor e melhoria. E as mentorias, né? A gente está bem feliz aí com a interação pontual, né, com algumas pessoas do negócio, melhorando a performance da pessoa frente aos desafios do negócio, né? E consequentemente melhorando a pessoa como um todo, né? A pessoa se autoconhecendo e sabendo os seus pontos de melhoria. Tá bom, pessoal? Agradecer a audiência do pessoal, tem bastante gente aí do interior, né? A Jéssica lá da Agrigel,
lá de Pantano Grande, um parceiro importante nas nossas empreitadas dentro da cadeia do agronegócio, com serviço de drone agora para fazer serviços agronômicos aí, bem legal, bem interessante. E o Michael aí da esquadra, só gente boa nos acompanhando. Então, pessoal, agradeço a atenção. Se esse assunto foi pertinente aí para vocês identificam que esse tema possa ser relevante para algum parceiro, algum amigo, algum empresário, clica no aviãozinho aqui e encaminha para ele. A gente quer realmente criar valor para mais e mais pessoas. Tá bom? Um forte abraço, boa terça-feira, semana curta aí, mas vamos em frente. Final de ano, início de mês, vamos criar valor. Um abração, até mais. Tchau, tchau.